Se você tá começando no design, tem algumas coisas que ninguém te conta, que você vai se frustrar muitas vezes e você não vai entender algumas verdades logo no início. Quando eu comecei, eu achei que tudo ia ser sobre liberdade, criatividade e clientes que amam o meu estilo, mas não é bem assim. E hoje eu trago aqui 5 coisas que eu queria muito ter sabido sobre design gráfico antes de começar na área. E se você tá começando agora, eu acho que essas coisas podem te poupar tempo, energia e algumas decepções. A primeira parece uma coisa meio óbvia, mas eu nunca tinha parado para pensar e raciocinar sobre isso e entender o que aquilo significava. Que é o fato de que você vai trabalhar para pessoas, assim como qualquer outro trabalho. Criar para você é uma coisa, mas criar para clientes é outra realidade. Quando eu comecei no design, eu achei que eu ia só criar coisinhas bonitinhas e fofinhas e do meu estilo e ia ser isso, eu ia ganhar dinheiro com isso. Só que não é bem assim. Nem todo cliente gosta do seu estilo e você vai ter que se adaptar para alguns clientes. É claro que você consegue clientes para trabalhar no seu estilo, mas quando você tá começando e você tá precisando daquela grana, você muitas vezes vai ter que sacrificar o seu estilo para você conseguir fazer dinheiro, porque nem todo mundo gosta do seu estilo, nem todo negócio combina com o seu estilo. Então você vai ter que se virar às vezes para produzir algo que você não necessariamente sente orgulho, mas que vai funcionar para aquele cliente. Outra coisa é que trabalhar com pessoas é uma coisa complexa e exige muita comunicação. E eu sinto que no design, mais do que tudo, você precisa ter uma boa comunicação com o seu cliente. Isso foi uma coisa que eu aprendi nesse meu último trabalho que eu tive, onde basicamente eu fui contratada por uma social media para fazer alguns posts para cliente dela e pro perfil dela. E aí eu fiz um briefing com ela, ela respondeu o briefing, eu decupei esse briefing, fiz todo o processo bonitinho. Só que aí eu fiz o primeiro criativo para ela, eu mandei para ela provar e ela não gostou. E de fato, eu tinha pegado aquelas informações do briefing e meio que transformado em algo no meu estilo. Não necessariamente pensando no estilo que seria coerente com o estilo que estava o perfil das duas clientes. Ela não aprovou, obviamente, eu refiz o trabalho, mandei de novo e mesmo assim ela desaprovou. Aí eu tentei fazer mais uma vez e ela desaprovou de novo. E aí, basicamente, a gente chegou a uma conclusão que estava faltando esclarecimento no roteiro dos carrosséis. Então, já que ela queria uma coisa muito específica, porque ela tinha visualizado cada post certinho na cabeça dela, eu precisava de mais detalhes para poder fazer o carrossel do jeito, do estilo que ela queria, do jeito que ela tinha imaginado. E aí, só que quando a gente teve a reescrita dos roteiros, que eu consegui fazer o projeto do jeito que ela gostaria que ficasse. Então, assim, comunicação é muito importante. Se eu não tivesse falado com ela, dado essa sugestão de eu acho que o que tá faltando é esclarecimento. Então, assim, comunicação é muito importante. Se eu não tivesse dado essa ideia de ter um roteiro mais detalhado, se eu não tivesse sido aberta pra gente tentar mais uma vez, provavelmente eu ia ter perdido esse trabalho e eu ia ter que devolver o dinheiro do cliente. Então, tenham sempre comunicação, porque comunicação muitas vezes é mais importante do que saber usar o Illustrator ou o Photoshop. A segunda coisa é que design gráfico é uma área enorme, então você tem muitas direções que você pode seguir. Quando eu comecei a ter interesse na área de design gráfico, eu, sendo bem sincera, eu não tinha a mínima ideia do que uma designer fazia. E aí eu tive que começar a acompanhar pessoas que trabalhavam com design de verdade pra eu ter uma ideia de o que elas faziam. Porque senão eu só ia ficar nessa de tipo, é uma profissão criativa, então eu quero fazer isso. Porque eu sempre quis trabalhar em alguma coisa que fosse criativa ou artístico e tudo mais. Minha dica, dá uma pesquisada no Google mesmo sobre quais são as áreas, o que cada área faz. E aí depois você vai e tenta achar Instagrams de designers que estão nessa área. Então, designers de marcas, designers de post, designers de web design, de UX design, designers de diagramação. Tenta achar esse pessoal no Instagram e segue a rotina deles para você ver o tipo de trabalho que eles fazem, como é que é o cotidiano deles, para ver se encaixa com o que tu quer. A terceira é que design não é arte, design é estratégia. Essa doeu um pouco no começo, porque como eu disse, eu queria fazer design gráfico
porque eu achava que era uma profissão criativa. Eu achava que era a profissão que as pessoas criativas que não queriam passar fome faziam. E quando tu percebe que o teu design não vai ser sobre você, vai ser sobre o teu cliente, vai ser sobre o público que esse cliente quer atingir, como que a gente pode conseguir que esse público preste atenção na marca dele. No caso, estou falando de designer de marca, né? Mas, por exemplo, um designer de site, ele não vai pensar na arte de um site para ele quando ele tá fazendo um site para um cliente. Ele vai pensar em como é que o público do cliente dele vai usar aquele site. Deu pra entender? Então, o design não é sobre você, tá bom? Eu acho que é bom ter isso em mente. Porque muitas vezes a gente vai tentar fazer uma coisa que agrade a gente, na intuição. E não necessariamente fazer o nosso design baseado na estratégia, na pesquisa. E isso é um erro muito grave, porque design não é arte, design é para solucionar problemas. Então, quando tu for criar um design, você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar em público-alvo, contexto, em a mensagem que você quer passar com aquele design. E isso até em designs que parecem mais bobos, entre aspas, tipo design de post. Tenham isso em mente também, design não é arte. Design não é uma coisa para tu se expressar ali, não é uma coisa que é uma incógnita. Design não é uma coisa para ser interpretada. Design é para ser funcional. E aí, quando tu finalmente entende que o design é sobre o outro e não sobre tu, as coisas mudam. Essa é meio polêmica, mas eu vou dizer aqui, porque na minha vida funcionou assim. Mas para design, portfólio é mais importante do que um diploma. Não que diploma não seja importante, diploma é muito importante, mas eu digo que, tipo assim, eu sendo designer, estudando por cursos à parte e estudando sozinha também, consegui alguns clientes em 3 meses de estudo e colocando aquilo em prática e montando um portfólio, enquanto eu tenho certeza que tem um monte de designer que tá fazendo faculdade e tá, tipo, no 4º período da faculdade e não tem cliente porque tá só estudando e não tá colocando a mão na massa ali pra conseguir cliente, entendeu? Então, é o seguinte, diploma é muito importante mesmo. Tu precisa de um diploma pra você ter networking, pra você ter conhecimento mais aprofundado, porque tem muita coisa que só a faculdade vai poder te ensinar. E eu digo isso como uma pessoa que não faz faculdade de design, mas quer fazer uma faculdade de design. Eu vou fazer faculdade de design esse ano. Anotem isso que eu estou falando. Mas, por enquanto, eu só fiz alguns cursos à parte. Estou fazendo um curso também, hoje em dia. Tanto é que, se você quer ser designer CLT, muitos trabalhos de designer CLT exigem que você tenha um diploma. Então, é importante sim, não estou desvalorizando. Mas o que eu tô dizendo é que você não precisa ter um diploma para começar a divulgar teu trabalho e que você não precisa ter um diploma para começar a conseguir clientes. Muitas vezes, clientes de freelancers, por exemplo, na maioria das suas vezes, eles estão mais interessados no que tu sabe fazer e no teu portfólio do que no teu diploma, na tua graduação. Até porque tem muito designer que faz a faculdade, só que não coloca nada em prática. E quando sai da faculdade, não sabe por onde começar. Divulga seu trabalho, mesmo que você tá começando, que as coisas vão se alinhando, tá bom? E a última, a quinta, fala justamente sobre isso, que é o seguinte, você não precisa saber de tudo pra começar. Não estou falando pra você ler um post do Instagram que fala sobre identidade visual e achar que você sabe fazer identidade visual e sair ofertando identidade visual por aí. Não, não é isso que eu tô fazendo. Eu estou falando com as pessoas que são perfeccionistas, que acham que elas precisam saber de absolutamente todos os conceitos da área para começar a publicar trabalho e para começar a ter cliente. Porque não é bem assim. E eu sei disso porque eu vivo isso. Eu não me sinto profissional em nada, mas eu consigo clientes, eu consigo fazer trabalhos mais simples e também, por eu não saber muito, eu não posso ofertar por um valor muito caro. Então, eu também faço trabalhos mais simples para clientes que não podem pagar muito. Então, tem trabalho para isso sim. Mas, de novo, não estou falando para você achar que você sabe de tudo e perder a humildade e se achar, entendeu? Não façam isso, pelo amor de Deus. Inclusive, não digam que fui eu que disse isso, tá bom? Eu estou falando aqui do fundo do meu coração
pra vocês algumas coisas, pra ajudar as pessoas que são perfeccionistas e as pessoas que estão inseguras com o teu trabalho, que estão estudando aí há alguns meses, mas que não estão publicando nada. Gente, publica, vai dar certo, entendeu? Divulga teu trabalho. Agora, se tu começou a estudar ontem, calmou, entendeu? Resumindo, o design gráfico é uma profissão muito linda, mas é bem diferente do que muita gente imagina. Não é só sobre criar coisas bonitas, mas entender pessoas, entender problemas, criar soluções e mais 1001 coisas. E mesmo com todas essas dificuldades, eu amo trabalhar com isso. E eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo também goste da área tanto quanto eu, mesmo depois de assistir esse vídeo e ser cutucado e ter doído um pouquinho aí, tá bom? É isso, gente. Bye!